Está pensando em começar a utilizar recurso visual, né, fichas PEC, na educação, no ensino do seu aluno com autismo ou do seu paciente, né? Ou você é pai, mãe de uma criança TEA e ouviu falar sobre as fichas PEC e quer entender por que isso é tão importante? Então esse vídeo é para você. Olá, o meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e quero conversar um pouquinho com vocês sobre o uso de recurso visual na educação da criança com autismo. Em primeiro lugar, vamos entender que isso não atende só a crianças TEA, tá? As crianças com dificuldade de oralizar, então crianças que não falam ainda ou crianças que estão num processo muito atrasado do desenvolvimento da fala, o recurso visual ele é de grande ajuda, é um forte aliado nosso. Isso por quê? Quando a gente entende, o que a gente entende sobre desenvolvimento de fala e linguagem é pensar sempre que essas crianças precisam de um modelo, um padrão maduro de fala. Então, por isso, o adulto que medir as ações dessa criança, que está com essa criança ao longo do dia, seja ele o cuidador, a vovó, a própria mãe, o pai, a escola. Então, o adulto que está mediando as relações dessa criança ao longo do dia, ela é o padrão, o modelo de fala que essa criança vai ter, tá? Então, essa criança precisa muito desse modelo. É assim que a gente entende que a criança começa a desenvolver fala. Então, pela representação do espelho mesmo, por um movimento de espelhamento. Então, eu escuto, a pessoa se comunica assim, ela resolve problemas assim, eu começo a entender que a fala realmente me ajuda a resolver problemas, eu começo a imitar comportamentos. Então, da mesma forma que a criança copia os nossos gestos, o que a gente faz, ela vai começar a copiar movimentos também orais. Só que quando a gente tem alguma questão de neurodesenvolvimento, isso não acontece bem assim. Ou vai acontecer de uma forma tardia, necessitando de estimulação para que aquele primeiro passo seja dado. É o caso das nossas crianças TEA, mas também casos, por exemplo, de crianças síndrome de Down, que elas têm uma latência nesse desenvolvimento, elas precisam daquele empurrãozinho. Eu costumo conversar aqui, brincar com os meus pais, que está precisando de uma gasolina nesse desenvolvimento para o carrinho poder prosseguir. Enfim, quando a gente fala de recurso visual, a gente está entrando com um modelo sensorial diferente do que é o padrão de fala. Então, na fala, claro, a criança me vê falando, sabe que a minha boca se mexe enquanto eu falo, mas o estímulo mais forte ali é o auditivo. Então, eu escuto as pessoas falarem comigo, aquilo está associado a um movimento, enfim, mas é muito forte ali a questão auditiva. Quando eu entro com recurso visual, obviamente, eu vou estar fazendo uso da minha via sensorial visual, Por isso o nome recurso visual. Mas enfim, para a gente entender que esse mecanismo de acesso à comunicação começa a se dar por uma via um pouquinho diferente do que a que eu usava, que é a natural, a que todo mundo faz uso, Que é realmente da estimulação pela própria fala. Então, eu começo a tornar mais concreto esse processo, por isso que acaba facilitando também essas crianças. Fica mais simples, fica através de uma via sensorial diferente e fica de mais fácil entendimento. Então, por exemplo, eu vou mostrar alguns materiais que eu uso aqui, estão longe de ser as fichas PECs mais elaboradas, porque aí nós trabalhamos com sinalização mesmo, o sinal para não, o sinal para sim, o sinal para comer. Então, existem sinais específicos, para esses comandos, que não tem problema você personalizar. Então, Patrícia, mas olha, eu vi lá num site, era tão caro fazer, eu quero fazer o meu, será que não vai funcionar? Pode funcionar, tem muita chance de funcionar, desde que você realmente treine para que aquela imagem tenha associação com aquele comando. E outra coisa muito importante, padronizar esses comandos. Então, não vale a mãe usar um, a fono usar outro, a escola usar outro. Todo mundo tem que usar a mesma linguagem. É como se eu falasse português, a escola inglês, E aí a tia que cuida da criança fala alemão. É uma confusão danada, isso não é um padrão comunicativo. O padrão comunicativo, ele já tem por preconizar, uma coisa mais universal, sabe? Então, uma fala mais comum entre essas partes. Então, vamos cuidar disso. Essa é a primeira dica que eu dou a vocês. Cuide para que seja padronizado, que todo mundo use a mesma imagem para certos comandos. Então, banheiro, sim, não, comer, banho, troca de roupa, tá? O quadro de rotina ele é super importante porque ele organiza o dia da criança, ele evidencia para a criança que existem fases do dia até a hora em que ele vai dormir.
Então isso ajuda a organizar temporalmente essa criança, ajuda que a criança consiga prever os episódios do dia. Então a previsibilidade é um traço que o autista tem muita dificuldade e que a criança com atraso tem muita dificuldade, porque a linguagem está atrasada, tá? No autista, muito pela questão também do que a gente chama de teoria da mente, né? Tem um vídeo aqui no canal que fala especificamente sobre isso, para você entender um pouquinho melhor. Mas é justamente o que as pessoas esperam de mim naquelas situações, em determinadas situações. E a mudança de episódio do dia, do que eu faço agora e para onde eu vou, é um traço da teoria da mente, é algo que eu preciso ensinar essa criança. Então, o que eu espero dela quando ela muda de situação? Bom, falei que ia mostrar alguns recursos que eu uso. Então, aprendizado de cores, tá vendo? A gente faz pareamento, né, com fichas, e daí na escola eu uso igual. O ensino do letramento, então para essa criança que já fala alguns nomes isolados, conseguir construir frases, tá? O uso também em cantigas, em geral são crianças que têm atenção à música, à musicalidade. Então tem diversos materiais que você pode fazer uso e aplicar o recurso do uso visual. Eu quis mostrar um pouquinho desse material que eu uso aqui para vocês verem que não é só quadro de rotina e também não é só comando direto, entendeu? Placa sim, placa não, placa comer, placa sentar. Não é isso. O treino ele é muito importante, ele existe e se faz uso dele, mas não é só ali que você fica, tá? Então use a criatividade, abuse do recurso visual, cuide com essa universalização dos comandos, que isso vai te ajudar muito, e sempre de uma fala assertiva, direta, sem muito rodeio, sem frases muito complexas, pelo menos nesse início do processo. Isso vai te ajudar bastante. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não deixe de enviar para alguém que esteja precisando. Curte aqui embaixo, né? Vai lá em cima, ativa o sininho para receber todas as notificações do canal. Não esquece de se inscrever para receber todas as novidades por aqui. E até uma próxima.